Bora aprender crase, bora aprender crase. Olha só, em nossa enquete, 49% das pessoas disseram que tem dificuldade com crase. Tinha dificuldade, porque agora você vai tirar todas as dificuldades. Olha, vamos começar aqui com a questão da FGV. Vamos lá. Olha só o tamanho dessa questão aqui da FGV. Olha só o tamanho dessa questão. A primeira coisa que você deve fazer quando se deparar com a questão desse tamanho primeiro lembrar de todas as coisas ruins que você fez e pedir perdão a Jesus. A outra é não ler, não leia texto desse tamanho na prova. A FGV aqui no caso, ela coloca isso aqui para desestabilizar você, para você já ficar nervosa, ficar nervoso. Então, você tem que primeiro já ver aqui se você consegue responder as perguntas aqui, as alternativas, sem precisar do texto. Veja aqui. Em cada alternativa abaixo, apresenta-se a reescritura de alguma passagem do texto 2. A alternativa em que essa reescritura não... Olha, cuidado aqui, hein? Cuidado com isso aqui, ó. Não gerou erro. Se não gerou erro, então é que está certa. No uso do acento grave, no elemento sublinhado é. Então aqui a gente precisa descobrir qual é a alternativa correta. Vamos lá, vamos ver quem sabe, quem não sabe vai saber agora. Nesse contexto, a cidade deve a uma complexa interação entre governança, ambientes urbanos, físicos, sociais e econômicos. Letra B. De fato, segmentos populacionais menos privilegiados combinam um ambiente mais hostil, com mais comorbidades, deficiência nutricional, menor acesso a informações. C. Um estudo epidemiológico conduzido na região metropolitana de São Paulo chegou à conclusão de que aproximadamente 40% da população urbana preencheu critérios para ao menos um diagnóstico psiquiátrico. Em uma complementariedade pungente, as condições mais técnicas do levantamento epidemiológico, o estudo qualitativo da voz ao sofrimento, principalmente de mães, esposas e cuidadoras em geral. No caso dos longos deslocamentos diários, casa-trabalho-casa, eles podem ser agravados quando a população mais vulnerável é forçada a assumir 2 ou mais empregos. Se você sabe, responda. Se você não sabe, presta atenção agora nas dicas que eu vou falar, que vai te ajudar a resolver 90% das questões. Crase é o quê? Crase é a fusão. Crase é a fusão. Crase significa fusão. Em latim, crase é fusão. A fusão do D mais A é simples, é lógico, né? Você sabe que vai dar dá. A fusão do C mais A gente sabe que é K. A fusão do B mais A sabemos que é Ba. A fusão do A mais O a gente sabe que é AU. A fusão do A mais OS é AUS. E a fusão de A mais A? A fusão de A mais A. E então, e aí? Qual é a fusão do A mais A? A fusão do A mais A vai ser esse A com acento grave. Esse A com acento grave significa que houve a fusão de um A com outro A. Uma preposição mais o artigo feminino. Mas calma aí, a gente vai chegar lá. O A mais as vai ser igual a as. Então vamos aqui, vamos pegar aqui umas particularidades. Como eu disse agora, é uma preposição mais o artigo. Preposição mais o artigo, certo? Vamos aqui. Para saber se tem uma preposição ou um artigo, você tenta substituir na frase o azinho por para a. Se houver esse para a, é porque existe uma preposição e um artigo. Mas calma aí, a gente vai chegar lá. Eu só estou te mostrando aqui a base. Também você consegue descobrir se tem a fusão do A mais A, se você trocar a palavra feminina pela palavra masculina e aparecer o AU. Trocou a palavra feminina por uma palavra masculina, apareceu o AU no lugar do A, é porque houve essa fusão aqui, ó, do A mais A. E o mesmo vai se dar aqui para
para as, né? No plural aqui. Vai ser a mesma coisa. A preposição mais o artigo. Aqui o artigo vai tá no plural. Vai dar no mesmo, ó. Para aí você substitui por para as e aos. Calma aí, mas calma, calma. Essa aqui é a base de tudo, a base de tudo. Confia em mim, você vai acertar questões dando risada. Questões complexas, você vai acertar só usando isso aqui, ó. Esse para a e esse ao. Usando basicamente o para a e esse ao, tá? Vamos, mas tem mais outras dicas. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos aqui, né, na prática de como a gente faz essas substituições para descobrir a fusão do a com o a preposição com o a artigo. Vamos aqui. Preposição mais artigo, a gente já viu. Aí a gente pode substituir por para a ou ao. Vamos ver aqui o para a, um exemplo do para a. Olha só. Ela foi à praia. Para saber se isso está certo ou não, se existe essa fusão aqui desse a, que vai resultar nesse a com acento grave, a gente só substitui. A gente substitui essa palavrinha aqui, vê se cabe esse para a. Olha só. Ele foi para a praia. Para a praia. Se tem para a praia, tem uma preposição e um artigo feminino. É preposição mais artigo feminino. Então, olha só que bonito. Preposição mais artigo feminino. Vai resultar na fusão do a mais a, que vai resultar nesse símbolo aqui, que é o a com um acento grave. Beleza? Pegou isso? Aí vamos ver aqui usando o ao, substituindo a palavra feminina, praia aqui, para ver se cabe o ao. Se aparecer o ao, a gente já tem uma crase. Vamos ver aqui, ó. Ele foi à praia. Vamos substituir por uma palavra masculina. Ele foi ao mar. Olha só, ele foi ao mar. Coube esse ao, significa que houve a fusão aqui do a mais a, que é a preposição mais o artigo. Ele foi ao mar. Fácil, né? Fácil, fácil, fácil. A mesma coisa vai se dar aqui com a mais as. Deixa eu ver se tem exemplo. Não, não tem exemplo, mas aqui. Ele foi às praias. Ah, esqueci de colocar aqui. Ele foi às praias. Ele foi às praias. Se você colocar aqui, ele foi para as praias, viu que cabe? Ele foi para as praias, cabe. Ele foi aos mares. Ele foi aos mares. Ele foi aos montes. Coube o ao ou aos, significa que houve a fusão do a mais a. Mas tem mais, só mais uma coisa aqui para você gabaritar de vez as questões de crase. Em quais casos a crase é proibida? Tem casos em que ela é obrigatória, há casos em que ela é proibida e há casos em que ela é facultativa. Mas eu te digo, não esquenta com isso. Pega aquela base do para a e trocar pelo ao ou para a, que a gente vai resolver muitas questões, a gente vai acertar muitas questões. Vejamos aqui os casos em que a crase é proibida. Antes de verbos, esse aqui você tem que saber. Isso aqui, com aquelas dicas do primeiro mapa, mas isso aqui, ó, antes de verbos e antes de palavras masculinas, você acerta com certeza 90% das questões, se sabendo só isso. Sabendo trocar o para a e ao, e sabendo que antes de verbos não há crase, sabendo que antes de palavras masculinas também não há crase, você já está na frente de muita gente. Então, não vai haver não corre crase antes de verbo, antes de palavras masculinas, antes de pronomes pessoais, antes de pronomes demonstrativos, antes de artigos indefinidos, antes de pronomes indefinidos, antes de numeral. Aqui um exemplozinho, ó. Ela foi forçada a assumir os erros. É um verbo, não vai ter crase aqui, não ocorre crase. O outro exemplo, ela pagou a compra a crédito. Ó, crédito é uma palavra masculina, não vai ocorrer a crase aqui. Os demais casos a gente vai vendo de acordo com as questões. Antes de artigos indefinidos, uma, algum, alguma, não vai haver crase. Antes de pronomes indefinidos, não revelava sua intimidade a ninguém. Olha, a ninguém não vai ter crase, vai ser assim bonitinho, só o a. Antes de numeral, esse aqui é bom você saber. Antes de numeral, tá? Não vai acontecer crase. Ó. O atleta está a 200 metros
da linha de chegada. A 200 metros da linha de chegada não vai haver crase, com exceção de horas, tá? Quando se tratar de horas, olha, quando se tratar de horas, aí sim vai ocorrer a crase. Por exemplo, aqui, ó, cheguei a 1 hora, cheguei a 1 hora. Se você trocar aqui, ó, lembra do ao? Você consegue trocar por meio-dia, ó. Cheguei ao meio-dia em ponto. Já viu que já consegue resolver essa questão? Então é isso. Essa é a basezinha aqui para você resolver muitas questões sobre crase. Vamos lá, vamos voltar para as questões e vamos acertar tudo! Vamos então tentar resolver essas questões aqui só com as dicas que a gente viu agora. Veja só, a letra A. Nesse contexto, a cidade se deve a uma complexa interação entre governança, ambientes urbanos, físicos, sociais e econômicos. Olha só, olha que coisinha bonita aqui. Esse aqui significa o quê? Esse aqui é o quê? É um artigo indefinido. Esse aqui é um artigo indefinido. Antes de artigos indefinidos, uma, algum, alguma, não vai haver crase. Certo? Então aqui, esse Azinho aqui já está errado. De fato, segmentos populacionais menos privilegiados combinam um ambiente mais hostil, com mais comorbidades, deficiência nutricional, menor acesso a informações. Olha só, essa informações aqui, essa questão, essa alternativa, para você entender a fundo essa parte aqui, ela é bem complexa. Eu quero aqui facilitar a sua vida. Para facilitar a sua vida, vamos ver o bom senso aqui. Veja só. A fusão do A mais A vai ser esse A com acento grave. Esse A com acento grave significa que houve a fusão de um A com outro A. Uma preposição mais o artigo feminino. Mas calma aí, a gente vai chegar lá. O A mais as vai ser igual a as. Você acha que aqui tem um A mais um A? Veja só. Acesso, vamos escrever aqui. Menor acesso, quem tem acesso a, né? Menor acesso a, ok. A informações. Para estar esse Azinho aqui, aqui tem que ter outro A. A informações, certo? A informações. Acesso a informações, porque seria o A mais o A que daria esse A com acento grave. Mas olha só, vamos lá pelo bom senso. Olha só, vamos separar, deixar só informações. Tirar isso aqui e deixar informações. Veja só, tá certo isso aqui, ó? A informações? A informações ou as informações? Então, para ser certo aqui, para haver a fusão aqui do A do acesso, o acesso a, né? Mais as, seria o A mais as ia dar o quê? A mais A ia dar esse, vou colocar aqui, ia dar o A mais as, ia dar as, ia ser as. Então aqui teria que ser as. O certo seria as. Ou poderia ser também, deixa eu apagar aqui, poderia ser também assim, ó. Acesso a informações. Ele tem acesso a informações, por exemplo. Ele tem acesso a informações privilegiadas, por exemplo. Ó, ele tem acesso a informações sem a crasezinha, sem ter o Azinho aqui, porque se for para haver fusão, aqui tem que ter o artigo no plural. Então, por isso que está errado. Se fosse o A sem o... Aqui tinha duas opções aqui, ó. O A sem a crase estaria certa, ou SA com crase, mas no plural, aí estaria certa. Desse jeito que está aqui, não está correto, porque aqui ele está dizendo que tem um A aqui e está dizendo que tem outro A aqui. Na verdade, teria que ter um AS aqui.
antes de informações. Por isso que está errada. Letra C aqui. Um estudo epidemiológico conduzido na região metropolitana de São Paulo chegou à conclusão de que aproximadamente 40% da população urbana preencheu critérios para ao menos um diagnóstico psiquiátrico. Olha só, aqui vamos tentar usar algum macete aqui. Tenta usar o macete aqui de trocar pelo masculino. Olha, chegou à conclusão. Vamos trocar essa conclusão por uma palavra masculina, culpado, por exemplo. Olha só, vejamos. Chegou ao culpado. Chegou ao culpado. Lembra que eu te falei que trocando por uma palavra masculina e aparecer o ao, é porque esse aqui tem que ter crase, tem que ter havido uma fusão. Então aqui está errado, teria que ter uma crasezinha aqui nesse A. Nesse A aqui teria que ter a crase. Só nesse macete aqui você já entende isso aqui, sem precisar saber que o verbo exige a preposição a e que a conclusão aceita o artigo a. Vai pelo modo mais fácil, que é esse, é substituir. Então aqui está errado, esse aqui também. Está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Então está ficando fácil. Então a letra D e a letra E. Vamos ver qual desse aqui a gente acerta. Em uma complementaridade pungente, as conclusões mais técnicas do levantamento epidemiológico, o estudo qualitativo da voz ao sofrimento, principalmente de mães, esposas e cuidadoras. E agora ficou difícil, hein? Agora ficou difícil, fala a verdade. Agora ficou difícil. Vamos colocar uma interrogação? Coloca uma interrogação e vamos para a letra E. No caso dos longos deslocamentos diários, casa, trabalho, casa, eles podem ser agravados quando a população mais vulnerável é forçada a assumir 2 ou mais empregos. Olha aqui. Aqui ficou estranho, ó. Em uma complementaridade pungente as conclusões, e você fala, ai Jesus, agora eu não sei mais. Mas aí você vem aqui, vamos para outra, não desista. No caso dos longos deslocamentos diários, casa, trabalho, casa, eles podem ser agravados quando a população mais vulnerável é forçada a assumir 2 ou mais empregos. Assumir é o quê? Assumir é o quê? Assumir é verbo. E eu falei que... Vejamos aqui os casos em que a crase é proibida. Antes de verbos, esse aqui você tem que saber. Isso aqui, com aquelas dicas do primeiro mapa. Mas isso aqui, ó, antes de verbos e antes de palavras masculinas, você acerta com certeza 90% das questões, se sabendo só isso. Sabendo trocar o para a e ao, e sabendo que antes de verbos não há crase, sabendo que antes de palavras masculinas também não há crase, você já está na frente de muita gente. Antes de verbo e antes de palavras masculinas não se usa crase. Então aqui vai estar errado. Se essa aqui vai estar errada, não importa se você vai saber isso aqui ou não. O importante é que, por exclusão, usando essas técnicazinhas bobas, você consegue acertar. Então aqui vai ser a alternativa correta, vai ser a letra D. Por quê? Olha só. É só você fazer o seguinte, ó, em uma complementaridade, ou seja, em complemento, olha só, como essa palavra aqui está feia, está esquisita, a gente coloca assim, ó, em complemento, vamos ver assim, ó, em complemento a que? Em complemento a que? As conclusões. Em complemento às conclusões, vai somar esse A com esse Azinho aqui, vai dar o quê? Vai dar as. Complemento às conclusões. Houve a fusão da preposição, mais o artigo no plural aqui, o artigo feminino no plural, as. Por isso que essa aqui está correta. Mas se você não sou mesmo sem saber isso aqui, por exclusão você acertaria essa questão que parecia uma questão muito difícil aqui da FGV, mas você está aqui comigo. Vamos acertar mais, vamos lá.
Olha mais essa questão aqui, olha só, olha outra questãozinha aqui que você está proibido de ler. Não precisa ler um texto desse tamanho, gente. Não faz isso, não faz isso. Vamos ver se a gente consegue acertar aqui com as nossas regras. As regras nossas, aqui quem manda é nós. Todas as alternativas abaixo são reescrituras de alguma passagem do texto 1. O único caso em que não se verifica erro, então olha só, de novo a FGV ela pede aqui, ó, não se verifica erro, ou seja, ela quer a alternativa correta ao emprego do acento grave é. Letra A. Todos os testes foram conduzidos em animais que receberam 6-hidroxidopamina, uma toxina indutora de manifestações semelhantes às da doença de Parkinson. O grupo que manteve essas células registrou perdas menos significativas de neurônios e de movimento quando comparado às demais cobaias. Esses resultados sugerem um possível alvo para o tratamento da doença no futuro, disse a doutoranda Carolina Parga a esta assessoria de imprensa. A descoberta constitui uma contradição em relação a observações feitas anteriormente pelos próprios pesquisadores do ICB e outros estudiosos da área. Outra característica a negativa que impulsiona essa perda neural. Vai predominando a proporção que a doença vai evoluindo. Se você não conseguiu acertar, vamos usar os nossos macetes. Vamos lá, vamos aqui a letra A. Vamos ver aqui que a gente consegue saber aqui nessa letra A, descobrir aqui ou resolver de alguma forma. Todos os testes foram conduzidos em animais que receberam cis-hidroxidopamina, uma toxina indutora de manifestações semelhantes às da doença de Parkinson. Será que a gente consegue trocar isso aqui por algum termo masculino? Vamos ver se a gente consegue. Olha só, semelhantes às da doença de Parkinson. A gente poderia colocar o quê? Aos semelhantes, né? Manifestações semelhantes aos do mal de Parkinson. Veja que coube já o aos. Se coube o aos aqui, no feminino aqui deveria ter um acento grave aqui. Então, como não tem, essa aqui está incorreta. Olha, é lógico, é isso aqui você teria que saber umas regras profundas de gramática. Mas eu estou facilitando a sua vida aqui. Então, olha só, é só fazer isso, trocar pelo ao ou pelo aos, ou usar o para a. Se couber qualquer coisa dessa, a questão, você já sabe se cabe crase ou não, se houve a fusão do A com A, ou A com As ou não. Veja a letra B. O grupo que manteve essas células registrou perdas menos significativas de neurônios e de movimento quando comparado às demais cobaias. Será que dá para trocar as demais por as demais? Vamos ver, olha só. Por exemplo, comparado aos demais, pode ser aos demais ratos, comparado aos homens. Olha só, movimento quando comparado aos homens, por exemplo, aqui, ó. Comparado aos homens, comparado aos ratos. Coube o aos, é que tinha que ter uma crase também, tinha que ser um acento grave no caso. Houve a fusão. Vamos ver a letra C. Esses resultados sugerem um possível alvo para o tratamento da doença no futuro, disse a doutoranda Carolina Parga a esta assessoria de imprensa. Olha só. Vamos tentar ver se cabe ao. Olha só, ao, não vai caber o ao aqui, mas tenta fazer assim, ó, tenta ver se cabe o para. Será que cabe o para? Para a, olha só, para a esta. Fica feio, hein? Então não cabe o para a. Não coube o para, olha só, já não coube o para a, não coube o ao. Então aqui tem algo aqui anormal, tem algo aqui anormal. Olha só, dá para rimar. Se não couber ao nem para, se não couber o para a nem o ao, é porque tem algo anormal. Então aqui tem algo sim anormal. A gente já fica aqui de olho nessa questão, nesse aqui. A gente já sabe que tem algo aqui estranho. Na regra gramatical, isso aqui quer dizer que no caso aqui nesse caso aqui, é por quê? É porque não pode ocorrer crase antes de pronome
demonstrativos, pronomes demonstrativos como estes, estas, esses, essas, esse, essa, isso. Nesses pronomes não vai, antes desses pronomes não vai ocorrer crase, com exceção de aquele, aquelas, viu? Olha, aquele, aquela, aquilo. Nesses pronomes aqui, demonstrativos, pode ocorrer a crase, tá? Aquele, aquela, aquilo. São exceções. No nosso esqueminha aqui não vai caber, então aqui está errado. Então, a descoberta constitui uma contradição em relação a observações feitas anteriormente pelos próprios pesquisadores do ICP e outros estudiosos. Lembra que a gente fez falamos sobre isso aqui, ó. Veja só, se tivesse com acento grave, estaria errado por quê? Porque seria um A mais outro A, né? Esse A aqui de observações, observações. Aí estaria errado, porque teria que ser A mais as observações. Aí, aqui, observações, que ia resultar nesse as aqui. Então, se aqui fosse o as, estaria correto. Se aqui fosse o as, estaria correto. Ou pode estar correto também só o azinho sem a crase, porque entende-se que está assim, ó. Relação a observações. Contradição em relação a observações está correto. É o mesmo exemplo lá que a gente fez de informações, eu acho. É o mesmo exemplo lá de informações. Então, nesse caso aqui está correta. Nesse caso aqui está correto. Essa aqui está correta. Mas suponhamos que você ficou na dúvida. Não, mas eu não entendi, eu fiquei na dúvida. Deixa essa aqui na dúvida, certo? Então, vamos aqui, então. Vamos nessa outra aqui. Outra característica, a negativa, que impulsiona essa perda neural, vai predominando a proporção que a doença vai evoluindo. Olha só, eu não te falei isso aqui, mas se a gente substituir, mesmo tenta substituir, ó, vai predominando ao ponto, olha só. Vamos trocar aqui, ó, vai predominando ao ponto. Olha só, não pode, ó, ao ponto. Coube o ao, olha, se coube o ao, esse A aqui deveria ter crase. Então, essa aqui está errada porque não houve a crase. Mas essa expressão aqui, ó, a proporção, é a mesma coisa, segue a mesma regra de a medida, a espera. Essas expressões, a medida que, no caso, né? A medida que, a proporção que, a medida que, a espera que, essas expressões, elas são escritas com esse A com acento grave. Mas veja que você fazendo a substituição pelo ao, você já acertaria aqui a questão também. Então, essa aqui estaria errado com base nos nossos esquemas, que era de substituir pelo ao. Então, mesmo que você ficasse na dúvida aqui, ó, você acertaria essa questão por exclusão, João. Olha, outra questãozinha, vou te falar, FGV não tem dó, mas você não vai ler, não vai, né? Você não vai perder tempo com uma questão lendo isso tudo, porque você já é inscrito nesse canal, né, Juvenal? Então você não vai perder tempo, deixa a concorrência perder tempo. Vamos lá. Os dados levaram o governo federal a classificar o suicídio como um problema de saúde pública crescente no Brasil, com destaque aos grupos etários mais jovens. Essa passagem retirada do texto 1 pode ser reescrita de diversas maneiras. A reescritura em que não, olha só, ele não pergunta, a FGV ela não é de Jesus. Veja que eles não perguntam se está certo ou errado, ele fala que não se verifica, isso aqui já é para te confundir, ó. E não, já põe um não grandão para você ficar doidão. Não se verifica nenhum erro, Então aqui ele quer acerta. Cuidado com isso, hein? É só um detalhezinho aqui que na sua cabeça na hora da prova você não consegue perceber. Olha só, vamos lá. Face
a esses dados, o governo federal classificou o suicídio como um problema de saúde pública crescente no Brasil, com destaque às faixas etárias mais jovens. Vamos analisar outra. Às vezes o pessoal sabe e ele não quer que eu fale. Então vamos lá. D. Os dados levaram à classificação do suicídio por parte do governo federal como um problema de saúde pública crescente no Brasil, com destaque aos grupos etários mais jovens. Em relação a esses dados, o governo federal procedeu à classificação do suicídio como um problema de saúde pública crescente no Brasil, sobretudo no que se refere às faixas etárias mais jovens. Face a informação como essas, o governo federal passou a tratar o suicídio como um problema de saúde pública crescente no Brasil, com destaque aos grupos etários mais jovens. Reagindo às descobertas do boletim epidemiológico, o governo federal passou a classificar o suicídio como um problema de saúde pública crescente no Brasil, com destaque aos grupos etários mais jovens. Então vamos analisar aqui o que a gente já sabe. O que é que a gente já sabe? A gente sabe é que se a gente substituir por masculino aparecer ao, vai ter crase na feminina. Se a gente usar se couber o para a, cabe crase. O que mais? Não usamos crase, né? Não pode usar crase antes de verbo. Não usa antes de verbo, não usa antes de palavra masculina, isso é lógico. Não usa para masculina, não usa antes de palavras masculinas. Aí tem o antes de pronome demonstrativo, não usa pronomes, com exceção de aqueles, aquelas e aquilo, pronomes. Pronomes demonstrativos não usa. Artigos indefinidos também não usa, né? Aqui é a nossa basezinha aqui, nossa cola. Vamos ver se a gente consegue acertar aqui. Face a esses dados, o governo federal, olha só, face a esse aqui, ó, face a esse é a palavra masculina, né? Aqui, né? Nessa parte aqui, não tem dúvida. Aí vem aqui o suicídio como um problema de saúde pública crescente no Brasil, com destaque às faixas etárias. Aí vamos analisar aqui, com destaque às faixas. Vamos ver se a gente consegue substituir aqui, se cabe o ao e cabe para, se tem algumas dessas aqui. Com destaque, vamos ver, com destaque aos grupos. Olha só, coube, aqui pode ser o aos também, né? Esqueci de colocar aqui, aos também. Destaque aos grupos. Aceitou aos, se aceitou aos, aqui vai ter que ter crase. Então aqui está errado, tem que ter o, teria que ser o a com acento grave. Teria que ser assim, ó. Com destaque às faixas etárias. Olha só, só substituindo. Vamos ver se a gente acha outro. Aqui está errado. Os dados levaram à classificação do suicídio por parte do governo federal como um plano. Então, só aqui, ó. Os dados levaram à classificação. Vamos tentar usar isso aqui, ó. Os dados levaram ao problema. Olha só, coube, né, ao problema. Levaram ao problema. Ou levaram, olha só, levaram ao problema. Levaram ao problema, coube ao. Coube ao, então aqui deveria ter uma crase. Levaram à classificação. Aqui você pode também aqui, ó, ver se tá vendo que cabe um para a. Levaram, veja só, também cabe o para a. Levaram para a classificação. Levaram para a classificação. Cabe as duas coisas. Cabe o para a e cabe o ao. O ao é lógico, você vai trocar por palavra masculina. O para a você não precisa trocar a palavra aqui, ó. Só encaixa ele aqui nesse meiozinho aqui. Então aqui deveria ter uma crase. Vamos à letra C. Então aqui está errado também. Em relação a esses dados, masculino, em relação a esses dados, o governo federal procedeu à classificação do suicídio como um problema de saúde pública crescente no Brasil,
sobretudo no que se refere às faixas etárias mais jovens. E agora? E agora? E agora? E aí? Procedeu a classificação. Isso aqui tá certo? Procedeu a classificação. Vamos pegar isso aqui e tentar colocar uma palavra masculina aqui para ver se cabe ao. Procedeu, vamos lá. Procedeu ao relatório. Procedeu ao relatório, olha só. Procedeu ao relatório. Coube a palavra, apareceu o ao. Apareceu o ao, então tá certo essa daqui. E sobretudo no que se refere às faixas etárias. As faixas etárias a gente viu aqui em cima, a gente já fez aqui, ó. As faixas etárias, a gente trocando por grupos. Referente aos grupos aqui, se você pegar isso aqui e colocar referente aos grupos, vai aparecer, ó, aos grupos etários. Aos grupos etários. Então, essa aqui está correta. Essa aqui está correta. Mas você pode falar, mas você está forçando a barra. Não estou forçando nada de barra, rapaz. Vai por mim que você não erra fazendo isso. Não erra. Aí, mesmo assim, vamos ver se a gente tenta encontrar um aqui que deixe a gente assim com o pé para trás. Vamos lá. Face a informações como essas, o governo federal passou a tratar o suicídio como problema de saúde pública crescente no Brasil, com destaque aos grupos etários mais jovens. Lembra lá do, olha, face a informações, Lembra que eu te falei? Lembra lá que quando for aqui for singular, sempre lembra disso, nem precisa nem pegar a base, a regra geral, ó. Tá singular e aqui tá plural. Não cabe nem a pau a crase aqui, Juvenal. Tá vendo? Ó aqui. Agora, se fosse sem a crase, por quê? Você tem que entender aquela base, aquele conceito. Para ter esse azinho aqui, com acento grave, é porque tem um A mais outro A. Mas se tiver A mais o A aqui, vai ser face a informações. Mas informações está no plural. Então não pode ser A mais A. Tinha que ser A mais as. Se é A mais as, vai ser igual a as. Entendeu? Ou usa as, ou usa o A sem a crase. Então, esse aqui está incorreto. Reagindo às descobertas do Brasil, boletim epidemiológico, o governo federal passou a classificar o suicídio como problema de saúde pública crescente no Brasil, com destaque aos grupos etários mais jovens. Aqui, olha só aqui, ó. O governo federal passou a classificar. Lembra aqui que a gente falou aqui de verbo? Lembra do verbo? Antes do verbo a gente não vai usar a crase. Antes do verbo não tem, cadê? Onde é que tá? Já me perdi. Aqui, ó. Não vai ter essa crasezinha aqui porque é verbo. Ela tinha que ser só o azinho sozinho, porque é um verbo. Então aqui, ó, viu, por exclusão, mesmo se você ficasse na dúvida aqui, você acertaria. Vamos aqui, olha só, agora encontramos uma sem texto, então sem texto é mais fácil. Assinale a opção em que houve uma troca indevida entre o A e o A com acento grave. Vamos lá. Lembrando que a gente tem sempre aquela base, né? Trocar por ao. Aqui, ó. Sempre que você começar a prova, você lembra, para você não esquecer, você coloca assim, ó, aos, para a. Aí você tem que lembrar de verbo, o que mais? Palavra masculina, artigo indefinido, pronome demonstrativo. Para ter cuidado com isso aqui, pronome demonstrativo. Então você tem que ter cuidado com isso aqui. Aí vamos lá. É muito ruim acostumar-se à sorte. Toda lei é uma infração à liberdade. A liberdade leva ao humor e o humor conduz à liberdade. A prática leva à perfeição, exceto na roleta russa. A beleza é uma carta de recomendação a curto prazo. Gostei dessa aqui. A beleza é uma carta de recomendação a curto prazo.
Então vamos ver, vamos tentar identificar isso aqui, nessas frases aqui. Vamos lá. É muito ruim acostumar-se à sorte. Será que eu consigo trocar sorte aqui por uma palavra masculina? Vamos ver. É muito ruim acostumar-se ao amor. Olha só, ao amor. Coube aqui, o ao, isso aqui está correto. Então ele quer aqui, ó, cuidado, ele quer a indevida, ele quer a incorreta. Então aqui está certo a letra A de amor. A de amor, B de paixão. Toda lei é uma infração à liberdade. Vamos tentar trocar essa liberdade por masculino? Toda lei é uma infração ao crime. Pronto, olha só, ao crime. Toda lei é uma infração ao crime. Coube, ó. Então aqui está correta novamente a letra B de paz, de amor, B de beijo. A liberdade leva ao humor e o humor conduz à liberdade. A liberdade leva ao humor e o humor conduz, vamos ver uma palavra masculina, conduz ao choro. Pronto, aí ó, coube. Então aqui está certo também. Aqui também está certo. Olha aqui a letra D de doido. A prática leva à perfeição, exceto na roleta russa. Aí vem aqui, ó. A prática leva ao perfeito. Vamos ver, vou colocar ao perfeito. Se cabe, ó, leva ao perfeito. Eita. A prática leva ao perfeito. Coube ao é porque aqui tem crase, então aqui está correta. Aqui está correta. Ah, ele quer a errada, né? Então essa aqui também está correta. Vamos lá. A beleza é uma carta de recomendação a curto prazo. Olha só. Lembra aqui que eu te marco aqui, ó? Aos para a, verbo masculino. Masculino, olha só, masculino, palavra masculina. Antes de palavra masculina, não vai haver crase. Então aqui, ó, tá errado esse. Oh, caramba. Aqui. Está errado aqui. Aqui que está o erro. A beleza é uma carta de recomendação a curto prazo. Não tem esse azinho aí com crase. Vamos para a próxima. Olha só, não ficou difícil. Tá ficando fácil, né? Você tá vendo que a coisa está ficando fácil. Vamos para mais uma. Lembrando de usar sempre esses esquemazinhos aqui. Aqui a gente está abolindo as regras. Os pensamentos dos professores de português contra mim. Oh, meu Deus. Assinale a opção abaixo em que houve uma troca indevida entre A e A. A troca indevida, ele quer o quê? O errado. Ele quer, houve uma troca indevida. O que é indevido é errado. O amanhã será cancelado devido à falta de interesse. O amanhã será cancelado devido à falta de interesse. Vamos ver se a gente consegue colocar um ao aqui, alguma coisa daquelas nossas frasezinhas. O amanhã será cancelado devido, olha só, ao grande interesse, cabe, né? Devido ao grande interesse. Devido ao grande interesse. Viu que coube o ao? Se coube o ao, aqui tem que ter crase, tem que ter uma fusão do a mais o a. Então essa aqui, ó, tá errada essa questão, essa alternativa aqui. E já achamos a errada. A errada está aqui já. Então vamos ver as outras se estão certas. A feiura é de alguma forma superior à beleza, porque ela... Isso aqui sou eu. A feiura... Oh, poxa, eu quero ser sério, mas a FGV também não colabora. A feiura é de alguma forma superior à beleza porque ela dura. Vamos ver se a gente consegue, para ver se tá certo isso aqui, mas vamos fazer aquelas nossas trocas aqui para ver se dá certo mesmo, ó. A feiura é de alguma forma superior ao amor. Superior ao sorriso, pronto. Olha só, coube.
A maior homenagem que podemos prestar à verdade é usá-la. Vamos ver se cabe ao aqui, ó. A maior homenagem que podemos prestar ao amor é amando. Nossa, essa aqui eu fui poeta. Eu que inventei, hein? Essa letra D aqui, ó. Estupidez consiste em querer chegar a conclusões. É o mesmo caso aquele lá do caso das informações lá que a gente fez, né? Lembra de informações? Se tiver um crase aqui, ela tá errada. Se tivesse as, estaria certo. E se tivesse o ar, só o arzinho também está certo. Ela só é errado aqui se tiver com crase. Por quê? Se tiver com crase, significa que vai estar assim, ó. Chegar, opa. Por que tá errado quando tem crase, ó? Ô, meu pai. Tá de brincadeira. Chegar a mais a conclusões. Chegar a conclusão. Não faz sentido, né? Não faz sentido aqui, ó. Porque não é conclusões, ó. Agora, se fosse chegar a mais as conclusões, aí estava certo. Aí aqui ia ser as, com um acento grave. Seria o... Eita. Aqui é o as. Então, que seria as. Aí sim, aí estava certo. E aqui também está certo. Só está errado aqui quando for plural aqui. E aqui for singular, só é errado se tiver essa crasezinha, se tiver com crase, porque subtende-se que está escrito assim, ó. A mais A, e não é A mais A, seria A mais As, ou pode ser assim, né? Chega a conclusões, que é o caso aqui. Certo? Aqui. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude, e o realista ajusta as velas. Ajusta as velas. Vamos tentar trocar velas por chuveiro, uma palavra masculina, ó. Ajusta os chuveiros. Você viu que não coube o aos, né? Ajusta os ou aos chuveiros, ajusta os chuveiros. Então, aqui a gente só estava vendo que cabe dar sim para acertar fazendo as nossas substituições. Tem mais? Tá pensando que acabou? Não acabou não. Vamos lá. Aqui mais uma sem aqueles textos, ainda bem. A cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Olha só, o texto aqui, ele está dando uma dica aqui para você muito boa. Veja só. Veja só que você tem que prestar atenção em tudo. Na frase, há dois casos de emprego correto do acento grave indicado na crase, indicativo da crase. Assinala a opção que indica a frase em que esse acento está empregado incorretamente. Ele quer o incorretamente. Mas veja aqui, ó, que é essa expressão às vezes e as circunstâncias estão corretas. Então daqui você já tira uma boa base. Então vamos lá. Às vezes faz bem ficar doente. Às vezes faz bem ficar doente. Olha só. Tá igual isso aqui. Então esse às vezes é escrito assim mesmo, está correto. Às vezes aqui está correto, né? Porque ele está dizendo, mesmo que você não saiba, ele está dizendo aqui que está correto. E você sabe que isso aqui é uma locução adverbial. As locuções adverbiais sempre são escritas com crase. Por exemplo, à noite, à noite, à noite, às escondidas, às escondidas, às escondidas. O que mais? À toa, à toa. O que mais? Às avessas,
as avessas. Todas essas locuções adverbiais, não, esquece, se você não lembra o que é locução adverbiais, não importa. Só lembra que à noite, às escondidas, à toa, às vezes, às circunstâncias, leva esse acento grave. E você vai acertar bastante coisa. Agora aqui, ó, cheguei à conclusão. Cheguei à conclusão de que a única doença que eu não tinha era inchaço do joelho. Esse sou eu. Cheguei à conclusão, olha só, as escondidas, as avessas, à toa, a conclusão. Mas vamos tentar aqui a conclusão aqui, ver se a gente consegue trocar a conclusão por palavra masculina, que é o nosso foco lá. Então, ó, cheguei ao consenso, olha só, ao consenso. Cheguei ao consenso. Cheguei ao consenso de que a única doença que eu não tinha era inchaço do joelho. Consenso aqui usou a nossa regrinha básica do ao. Então aqui está correta, essa aqui está correta. A letra B está correta. Letra C. Letra C. Nada se compreendeu em relação à doença, enquanto não se reconheceu sua semelhança com a guerra e o amor. Nada se compreendeu em relação à doença. Vamos tentar trocar por uma palavra masculina? Nada se compreendeu em relação ao amor. Coube. Se coube ao, aqui está certo, Juvenal. D. Não contesto que a medicina seja útil a alguns homens, mas digo que ela é funesta ao gênero humano. E aí? Cabe aqui ou não? A gente falou sobre isso, hein? Mas vamos deixar na dúvida aqui. Vamos na letra E. A melhor resposta às calúnias é o silêncio. A melhor resposta às calúnias é o silêncio. Será que cabe aqui a gente trocar por ao? A melhor resposta aos insultos, olha só. Aos insultos é o silêncio. Veja que aí ficou aqui. Alguns seria uma palavra masculina, né? Alguns seria uma palavra masculina. Aí você já, nesse caso aqui, você já fala, não, tá errado aqui, que antes de palavra masculina não se coloca crase. Mas a regra aqui é que os pronomes indefinidos, alguns, algumas, algumas, não há crase, não tem contração do A, porque aqui vai estar assim, ó. Vai estar útil a. Quem é útil a alguma coisa, né? Útil a mais alguns. Mas alguns não dá para juntar esse A com esse daqui. Não dá para juntar nesse caso aqui. Cuidado, hein? Quando for aquele, aquela e aquele, é uma exceção. Mas, por exclusão, a gente chegaria aqui nessa resposta, porque ele está pedindo a incorreta, a gente viu que aqui está correto, trocou aqui, viu que estava correto, trocamos aqui, vimos que estava correto, trocamos por aos aqui e vimos que estava correto. Então, a nossa regrinha aqui, ela não erra, não dá para você errar. Você vai achar que o que está certo, o que não está errado, e na dúvida vai sobrar o que você não sabe. Na dúvida sobraria essa daqui. Mesmo aqui sem forçar a barra de alguns aqui, se você não soubesse, tal. É isso, usa essa regrinha que você vai ser muito feliz. Vamos para mais questão. É minha opinião, lembrando, gente, que não é aqui, a gente não está utilizando, não estamos utilizando as regras, estamos utilizando macetes, estamos sendo estratégicos para acertar questões. Olha só, a FGV é temida nesse caso, e nós estamos resolvendo questões de uma forma bem simples. É minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém, e ainda menos da polícia. A polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade. Machado de Assis, A Semana 1871. Nesse texto, Machado emprega corretamente o acento grave, indicativo de crase.
A frase abaixo em que esse mesmo acento está empregado de forma adequada é, ele quer o correto, hein? Os clientes pagaram a compra a crédito. Olha só, lembra que a gente tem que prestar atenção em aos, o que mais? Verbo, que mais? Aos verbos, se cabe o para a, se tem palavra masculina. Agora você também sabe que antes de pronomes indefinidos, e etc. Depois a gente vai vendo aqui. Os clientes pagaram a compra a crédito. Olha só, crédito é o quê? Palavra masculina. Já tira aqui, crédito não pode. A ordem é necessária a todo grupo social. Todo é palavra masculina. Não cabe palavra masculina. Ninguém abandonou o local a correr. Olha só, correr é verbo. Veja só como a gente consegue acertar rápido. O motorista deu a documentação ao policial. Aí você ficou, ai meu Jesus, e agora? Fiquei na dúvida. Deu a documentação ao policial. Você ficou na dúvida. Agora vamos lá. Todos os policiais saíram à mesma hora. Vamos trocar por plural para ver se cabe aqui. Todos os policiais saíram ao mesmo tempo. Olha só, ao mesmo tempo. Coube ao, aqui tá certo, Juvenal. Aqui tá certo. Essa está certa. E aqui, ó, o motorista deu a documentação ao policial. Você escreveria assim, ó. O motorista. Veja bem. O motorista. Ai, meu pai. Peraí, gente, desculpa. O motorista deu a documentação. É assim que a gente fala? Documentação. É assim? Deu a documentação. Porque para ter isso aqui, você sabe que tem um A mais outro A. Então não é, né? Aqui deveria ser só deu a documentação sem a crasezinha aqui. Deu a documentação, então a letra D está errada. Viu? Você tá rindo, né? Que tá ficando fácil. Então tá, é assim mesmo. Se inscrever que é bom nada, né? Vamos lá. Assinale a opção em que o sinal indicativo de crase está corretamente empregado. Não é sempre que estamos à disposição para videochamadas. É importante ter por perto uma lista de assuntos a tratar com o chefe. Cuidado para não dar demasiada atenção a questões alheias ao trabalho. Queria falar com um colega a propósito de algo que vira em seu escritório. Não revelava sua intimidade a ninguém por ser muito reservado. Essa questão aqui, se você lembrar das locuções adjetivas, você acerta ela de cara. Você lembrar daquilo que a gente falou lá em cima, aqui, ó. À disposição. Você lembra sempre que se você... não precisa lembrar o nome da coisa. Lembra só da coisa. Aí você pensa em às vezes, à toa. Mas se você não lembrar disso, você vai por exclusão. Aqui você faz de conta que você ficou na dúvida. Aqui. Estamos na dúvida. Está na dúvida. Vamos ver se a gente consegue por exclusão. É importante ter por perto uma lista de assuntos a tratar. Tratar é o quê? Tratar. Eu trato, tu trata. É verbo. E antes de verbo, não pode ter crase. Ok? Cuidado para não dar demasiada atenção às questões alheias ao trabalho. Olha só, cuidado para não dar demasiada atenção. Lembra do plural? Lembra lá, olha só, de informações lá, olha só. Aqui, peraí. A e questões. É a mesma coisa aquele do plural. Sempre que vier plural aqui, se tiver plural aqui e aqui for singular, o A estiver no singular,
ele não pode ter esse acento grave. Para ele ter esse acento grave aqui, ele tem que estar no plural também. Tem que estar no plural, aí está certo. Se ele não tiver no plural, ele tem que estar sem o arzinho aqui. Aí estaria certo. Então, por isso que essa aqui está errada. Queria falar com um colega a propósito de algo que vira em seu escritório. Queria falar com um colega a propósito de algo. Olha só que propósito é uma palavra masculina, né? Propósito é uma palavra masculina. Então aqui não vai caber a crase. Não revelava sua intimidade a ninguém, por ser muito reservado. Não revelava sua intimidade a ninguém, por ser muito reservado. Aqui você pode tentar trocar pelo para. Para, olha só. Não revelava sua identidade para ninguém. Ou só, para a ninguém, não cabe, né? Então, não cabe o para a, mas aqui é um pronome indefinido também. Se você esquecesse que era um pronome indefinido, eu te falei que antes de pronome indefinido a gente não usa a crase, você poderia fazer isso aqui, ó. Sempre tenta substituir pelo para a, pelo aos, pelo ao e ver se cabe. Aqui não cabe, ó. Para a não cabe, ó. Não revelava sua intimidade para a ninguém, mas cabe não revelava sua intimidade para ninguém. Então, mas não cabe o para a, então aqui está errado. Esquece, então sobrou a letra A aqui, ó. A de amor, B de paixão, A de amor. Bora estudar, vamos fazer mais questões. Olha só, outra da FGV sem aqueles textos enormes. No texto a seguir, há 2 casos de acento grave indicativo de crase. Pedimos desculpas às esposas americanas. ABC apresenta o futebol das segundas-feiras à noite. Assinale a opção que indica a frase em que o acento está empregado corretamente. Vamos lá. Nas Bermudas, você está a 700 milhas de tudo que o chateia e apenas 90 minutos de Nova York. E agora? Agora você ficou em dúvida, né? Mas vamos lá, calma aí. Carta aberta à doce senhora que se perdeu tentando chegar à Avenida da Cabai, de metrô, na última semana. Departamento de Trânsito de Nova York. Carta aberta. Cici faz você tão tentadora quanto a mais bonita sobremesa. Cici faz você tão tentadora quanto a mais bonita sobremesa. O navio que trouxe para a América seu gosto por Scott. O navio que trouxe para a América seu gosto por Scott. Ele quer o quê? Que está empregado corretamente, hein? Ele quer correta. Você não precisa ir a Paris para comprar Chanel, mas seria melhor se fosse. Questãozinha chata aqui, questãozinha chata. Uma coisa que eu não te falei e vou te falar, que eu esqueci, eu falei que a gente ia falando aqui as exceções, antes de numeral não vai acontecer a crase, numeral, tá? A exceção, tá? Com exceção de horas, quando tiver antes de horas, haverá crase. Se for numeral qualquer, não haverá crase. Então aqui a gente vai cortar essa crasezinha aqui. Agora sim, ó, carta aberta à doce senhora que se perdeu tentando chegar à Avenida da Cabai. Vamos tentar ver se cabe aqui o nosso esqueminha de trocar por masculino. Olha só. Carta aberta ao doce senhor. Olha só. Ou carta aberta ao príncipe, por exemplo. Ó. Carta aberta ao príncipe. Ou ao bonito, vai ficar mais rápido. Carta aberta ao bonito, ao belo. Olha, pode ser ao belo também. Carta aberta ao belo. Sabe belo cantor que é feio pra caramba? Carta aberta ao belo, que se perdeu tentando chegar à avenida. Então, se coube ao, aqui tá certo, né? Tá certo. A gente já achou aqui, ó, a correta que já seria, olha só. Confia nisso. Já seria isso aqui. Aí, ó, Circe faz tão
tentadora quanto a mais bonita sobremesa. A mais bonita sobremesa. Vamos tentar aqui, ó. Tentar aqui fazer esse esquema aqui, trocar por algo masculino, ó. Quanto ao mais bonito. Quanto ao mais bonito. Quanto ao mais ou quanto o mais bonito. Se fez tão tentadora quanto a mais bonita sobremesa. Então aqui não caberia, ficava quanto... Opa, cadê a caneta aqui? Fica quanto o mais gostoso. Quanto o mais gostoso. Não cabe o que está errado. Não entrou o ao, está errado. O navio que trouxe para a América... Olha só aqui. Lembra aquilo que eu te falei de usar o para a? É usar o para a. Não é para usar o para... Não é para usar o para com acento grave. Então aqui está errado. Se fosse para a América, estava certo. Para a América. Aí sim, para a estaria certo. Mas esse para a aqui não está correto. Está doido isso. Aí vem aqui, ó. Você não precisa ir a Paris para comprar Chanel. Lembra que a gente mexeu sobre Paris? Sobre voltar, o verbo ir? Se você trocar o verbo ir pelo verbo voltar e aparecer o da, tem crase. Se não aparecer o da, não tem crase. Olha só. Voltei. Você não precisa voltar da Paris para... voltar de... Viu que... Veja só. Você não precisa voltar... Cabe da Paris para comprar? Não, da Paris. Não cabe, né? Ó. Da Paris. Você não precisa voltar da Paris. O certo seria você não precisa voltar de Paris. Mas se tivesse você não precisa voltar da Paris, da torre, aí tivesse aqui da torre, aí aqui ia caber o da, né? Ó, você não precisa voltar da Paris, da Torre Eiffel, aí caberia o da. Mas se não tem aqui nada depois do Paris, não qualifica o Paris, é um Paris qualquer, então não entra essa crasezinha aqui. Não entra essa crasezinha aqui. Dava para você acertar por exclusão, é isso que eu te falo. Não precisa ser estudar muito sempre é bom. Mas na hora do desespero você consegue acertar com essas dicas. Use essas dicas e depois me fala se você acertou ou não acertou. Não tem como errar, não tem como errar, não tem como errar. Eu te juro, vai por mim. Você pode ficar em dúvida em uma ou outra, mas por exclusão você vai acertar. Todos aqueles que devem deliberar sobre questões dúbias devem também manter-se imunes ao ódio e à simpatia, à ira e ao sentimentalismo. Nesse pensamento de um historiador latino, ocorreu 2 vezes a utilização correta do acento grave, parabéns, indicativo de que houve crase. A frase abaixo em que esse mesmo acento está equivocado, hein? Equivocado. Vamos ver aqui, equivocado eu acho que é mais fácil de achar. Vamos ver se a gente encontra o erro aqui. Qual o erro da questão? Quem perdoa uma culpa encoraja a cometer muitas outras. Olha que lindo. Lembra que a gente sempre você vai ter que ficar de olho em quê? Em aos, que mais? Para, verbos, palavras masculinas, e etc. E olha que lindo aqui, ó. Quem perdoa uma culpa encoraja a cometer. Verbo. Já aqui, ó. Viu? É isso que eu te falo. Olha quanto tempo você ganha sabendo esses macetezinhos. Se inscrevendo nesse canal, Juvenal. Olha só quantos macetes você ganha. Mas não sei. Eu não posso me confundir nas outras. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. A aspiração à glória. Vamos tentar tirar isso aqui, ó. A aspiração ao topo. Cabe ao? Se cabe ao topo. Tá certo, Juvenal. Se cabe ao, tá certo, Juvenal. Ó, aspiração ao topo, aspiração à glória. Quem aspira à sumidade
raras vezes consegue passar do meio. Quem aspira à sumidade, você fala, mas meu Deus do céu, o que é a sumidade? Pode ser o topo novamente. Pode ser o topo, ó. Quem assume ao topo, quem aspira ao topo, raras vezes consegue passar do meio. Veja o que ocorreu com muitos intelectuais condenados a famas. Aqui, ó, condenados ao fracasso. Isso aqui é só para provar para você que mesmo se você aqui ficasse na... Mas não dá para ficar na dúvida, é verbo. Verbo você já tira de cara, que é ao fracasso. Todos somos levados à obediência eterna a Deus. Levado ao quê? Levado pode ser ao amor. Sempre tenta substituir. Você vai dar risada dos seus concorrentes no caso de crase. Crase você vai acertar sem dó. Nesse PDF aqui, eu tenho 50 questões para você treinar aqueles casos que você acha que está meio esquisito, você copia e tenta descobrir, tenta fazer um método seu de substituição. Tá? Eu vou deixar o PDF aqui para você baixar, tá no link vou deixar o link na descrição do vídeo. Você vai lá no nosso site, deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, o nosso site está aqui. Você vai ler isso aqui. Muita gente não lê, depois fica mandando mensagem para mim, me xingando, mas a pessoa não sabe ler, ó. Atenção, role a página para chegar nas questões grátis. Você vai rolar a página para chegar nas questões grátis. Tá escrito grátis por aqui? Não. Onde é que tá? Aqui, ó, questões grátis. Aí você clica aqui para se inscrever no... Ah, não, aqui. Clique aqui para baixar todas as questões grátis ou escolha as questões abaixo. Aí você pode escolher aqui. Eu vou deixar esse PDF aqui onde vai. Eu vou fazer outra linha aqui e vou colocar esse PDF, tá? Então vai ficar aqui no meio aqui esse PDF de 50 questões só de crase para você gabaritar crase. Então não me xinga não, porque se você não desce, tem preguiça de descer até aqui para achar as questões grátis, não me xinga. Desce, vai descendo. Desce. É isso aí, vamos voltar para nossas questões. Cadê aqui? Vamos voltar aqui. Então, olha, é isso aí, 50 questões com os gabaritos, o gabarito tá no final. É isso aí, um grande abraço, Juvenal, se inscreve nesse canal. Valeu, tchau!